Então vamos abrir a nossa Bíblia no texto mais forte, completo sobre esse assunto, que é Romanos, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Romanos, capítulo 13, verso de número 1 em diante. Deixa eu dar uma explicação para vocês, gente. Às vezes, vocês estão me vendo ali e eu não estou cantando durante as músicas do louvor, porque eu estou passando um desafio, estou orando por isso e peço também oração. Eu estou com uma situação de problema nas minhas pregas vocais. Eu estou realmente com uma situação aí que só a misericórdia de Deus, pelo uso excessivo da voz, pregando muitas vezes, várias vezes ao dia, em alguns casos, deu uma situação. Então, nesse momento que eu estou falando com você, está doendo absurdamente a minha prega vocal. Todo tempo dói. Então, a Aldrin, da nossa igreja, que é fonoaudióloga, eu fui em três especialistas, e ela falou: pastor, o senhor precisa realmente repousar. Então, todo momento que eu posso ficar calado, eu fico, Às vezes eu estou vindo do aeroporto com o Anderson, que me busca, eu venho dentro do carro calado. Às vezes eu chego nos lugares e os pastores querem falar e tudo, eu converso, mas eu economizo o máximo que eu posso dentro de casa. Às vezes a minha esposa esquece, fica amor, gritando amor, e eu não respondo porque eu não posso gritar. Aí ela lembra, vai lá onde eu estou, eu vou até ela. Tenho evitado, então, usar a voz, e aí, às vezes, durante o louvor, eu fico cantando com a mente, batendo palma, mas eu evito estar cantando para o máximo possível poupar a minha voz. Ore por mim, porque eu preciso de um milagre, e o nosso Deus é o Deus do milagre, amém? É porque a minha voz é muito boa, graças a Deus. Ela falou: pastor, é um milagre, é impressionante como é que você não fica rouco. Mas é uma dor assim que só a graça de Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, a partir do verso de número 1. Romanos 13, 1, aonde a Bíblia, a palavra de Deus, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. Estamos diante da Tua palavra e pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração. Que essa palavra seja revelação, luz, vacina, ensino, discernimento, e ela produza algo, meu Deus, no nosso coração,
E eu te peço hoje, não só no coração daqueles que estão aqui, mas essa palavra que vai ser ministrada e liberada, ela possa gerar um novo clima e um novo ambiente, até mesmo na igreja, nas igrejas, na cidade e até mesmo na nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga bem forte, amém. Amém. Diga mais forte, amém. Amém, é assim seja. Gente, nós queremos falar hoje sobre autoridade espiritual, entendendo a autoridade espiritual. A questão da autoridade, a questão da rebeldia sempre existiu. Desde Gênesis, lá no início, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, onde a Bíblia fala da queda do homem, do problema do se levantar contra Deus, esse mal, essa semente entrou no coração do ser humano. Esse problema da rebeldia e da falta de entendimento da questão da autoridade. Eu deveria trazer essa palavra, gente, em pelo menos 3 terças-feiras. Então, mas eu não posso fazer isso, porque a gente tem uma dinâmica de outras coisas, e hoje a realidade é outra, o tempo é corrido. Então eu quero realmente fazer o melhor possível numa única reunião, num único culto. Portanto, algumas coisas eu vou apenas citar. E você vai, se quiser, anotar e conferir em casa, para ter certeza de que aquilo é bíblico, de que aquilo está escrito. Em algumas situações, eu não vou citar nem o texto, vou citar só a história bíblica, mas você hoje, com computador, telefone, Google, consegue facilmente comprovar e achar tudo aquilo que a gente vai falar. Bom, essa situação dos dias de hoje, da autoridade, ela é mais séria. Nós vivemos uma crise seríssima na sociedade, e isso se reflete dentro das casas, e se reflete dentro das igrejas, e se reflete no relacionamento familiar, e se reflete no trabalho, e se reflete em todas as áreas da sociedade. Isso está em todo lugar. Nós temos algumas coisas, nós temos o exagero, nós temos aquelas pessoas que exercem a autoridade como ditadores, impondo a sua vontade, na base da imposição, na base, muitas vezes, da violência e do uso da força. Acontece da pessoa impor aquilo que ela quer que seja. Isso aconteceu e acontece hoje, numa medida menor, lá em Cuba e em muitos outros países onde existe um ditador, e se alguém vai contra aquilo que ele diz, ele simplesmente manda prender, manda torturar, manda matar. Esse é um erro, é um abuso da autoridade, quando as pessoas exercem a autoridade dessa forma. O outro problema que nós temos são os que deixam o barco correr solto. São as pessoas que, por falta de conhecimento, por engano, até falam, brincam e são a favor da anarquia, Liberdade, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Isso jamais funcionaria num sistema humano, Seres humanos não podem viver sem lei, não podem viver sem autoridade. Se a gente deixasse o negócio livre, cada um faz o que quer, do jeito que quer, acreditando que nós saberíamos respeitar o outro, e o limite do outro, e a privacidade do outro, aí literalmente viraria a expressão exata da palavra anarquia, virou uma bagunça, roubo, estupro, morte. Isso aí não dá nem para querer questionar. Então, existem sistemas de autoridade, de pai, de mãe, de liderança, de igreja, de célula, aonde a pessoa não tem ou não exerce a sua autoridade, e a coisa fica largada. Quando não há autoridade, quando não há lei, quando não há uma pessoa que assume essa postura, essa posição, isso gera nas pessoas insegurança, incerteza e desrespeito, e essas são as melhores coisas que isso pode gerar.
e outros exercem a sabedoria de forma equilibrada, bíblica, com amor, com justiça, com verdade, o máximo possível, porque afinal de contas a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Mas nós temos uma justiça e alguns procuram se aproximar o máximo possível do que a Bíblia fala, diz e ensina e tentam exercer essa autoridade de forma equilibrada. Quem é o pai da rebeldia e, portanto, o pai dos rebeldes? Quem? Onde começou a rebeldia, a teimosia, a desobediência? Onde começou isso? Com Lúcifer no céu. Foi ele se levantando contra o governo de Deus. Eu já falei isso aqui, vou explicar bem rapidinho. Deus criou um céu perfeito, criou seres perfeitos, só que ele deu liberdade aos anjos e às pessoas. Essa é uma questão teológica que eu fico até com medo de aumentar a minhoca na sua cabeça, e não é o assunto, mas a verdade, gente, é que Deus criou o mal. Deus criou o mal. Mas, pastor, como é que Deus cria o mal? Porque se Deus, que é o início de tudo, o criador de tudo, não criasse uma opção diferente da que ele é, que é bondade, ele criaria, mesmo sem querer, robôs. Você entende isso? Se Deus, que é o criador de tudo, criasse um único caminho, por que outro caminho nós poderíamos andar? Se não existe outro caminho. Deus criou cada um de nós, diz a Bíblia, à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, seres pensantes, seres livres, que podem escolher. Então, ele criou a opção que ele disse, gente, essa opção é ruim, não é boa, mas eu não quero obrigá-los a ficar na minha opção. E aí o Satanás deixou o pecado nascer dentro dele e escolheu o caminho do mal por ele mesmo. Não houve nenhum agente externo para tentar o diabo. Nasceu dentro dele o mal e a rebeldia. Por isso que para Satanás não há perdão e para nós há perdão, porque a nossa queda teve um agente externo que nos tentou e nos levou à queda. Quem entendeu esse resumo do resumo do resumo, diga amém aí. Então o que acontece? O capeta, o Satanás, o Lúcifer, nasceu dentro dele a rebeldia, e depois, como um agente de rebeldia e do mal, ele levou a opção, e foi um agente externo que tentou a Eva e o Adão e fez com que eles caíssem. Como houve um agente externo, Deus providenciou uma ponte e uma possibilidade de nós não andarmos pelo caminho do mal e voltarmos para andar no caminho do bem. Mas a raiz do pecado, a raiz da iniquidade, a raiz do mal está no ser humano. Ouça isso. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Qual é a diferença, pastor? Você não se torna pecador porque pecou. Você peca porque você é pecador. Aonde que está o pecado? Lá dentro. Quer ver uma coisa? Quando a criança nasce, com poucos dias ela já começa a dar os sinais do pecado. Ela já começa a se rebelar. Você pega ela no colo e ela se joga para trás, querendo sair. Ela não quero isso. Com pouco tempo de idade ela já aprende a mentir. Quem ensinou ela a mentir? Quem ensinou a criança a ser egoísta? Esse brinquedo é meu. Quem ensinou ela a bater? Quem ensinou ela a mentir, a enganar? Quem ensinou ela a fazer coisa errada? Você não chegou e falou, mas ela, isso está onde?
dentro dela, o pecado está dentro da pessoa. E aí, à medida que você vai crescendo, aquilo vai aparecendo. Aí Jesus vem para tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Mas você tem que ter uma experiência com Deus, porque a nossa natureza é de morte e a nossa natureza é caída. Então a rebeldia, ela está dentro do ser humano. Por isso que não é porque, pastor, eu sou pecador porque eu peco. Não, você peca porque você é pecador, até que você encontra Jesus. E aí a gente usa uma diferenciação entre pecador e pecadeiro. O pecadeiro é aquele que tem prazer no pecado, e o pecador é aquele que foi redimido, mas de vez em quando acaba caindo, porque não tem como, nós somos pessoas imperfeitas que erramos e caímos em pecado. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora olha só, o pai da rebelião, o pai da rebeldia, o pai dos rebeldes é Satanás. Ele é o pai. Então a gente precisa entender de onde é que vem esse problema. Da onde, pastor, que vem o maior problema da rebeldia no nosso coração? Dentro da nossa própria família. Os maiores problemas que a gente tem, irmãos, e a maior influência e impacto que na nossa vida é gerado, são dos nossos pais, são das pessoas de dentro da nossa casa. E muitas vezes, essas coisas a gente vê dentro de casa. Quando o nosso pai fura um sinal vermelho, quando ele desobedece uma autoridade, esses princípios não estão só lá dentro, mas eles começam a ser ensinados por modelo. E aí a gente, como pai e mãe, a gente ou está exercendo uma autoridade exagerada de ditadura, impondo na pancada a nossa vontade, ou, às vezes, deixando a coisa livre demais, cada um faz o que quer, a hora que quer, e dentro da casa vira um pequeno anarquismo. Qual é o problema básico da rebeldia? O problema básico da rebeldia, ouça isso, é não reconhecer que Deus está por trás de toda a autoridade. O problema básico da rebeldia é não entender, é não reconhecer que Deus está por trás de toda a autoridade. Em outras palavras, quem desobedece à autoridade, desobedece a Deus. Eu estava esses dias vendo um artigo de um pastor, que eu até respeito muito, um homem de Deus, o cara é crente de Deus, um homem bem-sucedido. Mas, irmãos, eu fico cada vez mais assustado com a tendência das pessoas de falarem o que acham e não o que a Bíblia diz. Isso tem me assustado muito, muito mesmo, inclusive entre lideranças e pastores. Mas eu falei assim esses dias para um pastor, outro que eu admiro, respeito e etc. Esses dias eu falei para ele assim, amigão, a Bíblia diz isso. Aí ele falou assim, mas eu acho. Eu fiquei impressionado de ouvir isso de um homem formado em teologia, pastor de uma grande igreja, homem de Deus, homem de oração, mas como ele não consegue, porque algumas pessoas ficam falando o que acham porque não conhecem a Bíblia. Outras pessoas ficam falando o que acham porque elas não podem aceitar o que a Bíblia diz. Você quer ver por que esse pastor acredita aquilo que eu vou falar agora? Ele colocou assim, eu não posso acreditar que toda autoridade é constituída por Deus, porque não cabe na minha cabeça que Deus levantou Hitler. Como é que pode alguém dizer que Hitler foi levantado por Deus? Por favor, quer dizer, o argumento dele é, como é que Deus levantou uma autoridade má, ruim, que matou milhares de pessoas? Ele não para ler, e ele usou inclusive na argumentação dele no texto, o próprio Romanos capítulo 13. É impressionante, como ele lê uma coisa e fala outra. Esses dias eu vi outro, esse aí eu não respeito nada, esse aí para mim quase que é um anticristo. Esses dias um outro que se diz pastor aí, um maluco, ele chegou e leu um texto sobre dízimo e falou contra o dízimo. Eu fiquei impressionado. Ele leu um texto que diz que tem que dizimar
e depois ele falou que não precisava dizimar. Eu falei, gente, como é que pode? Ele nem para usar um outro texto, uma outra história, mas é impressionante. Então eu fico muito preocupado quando as pessoas, elas não entendem. Por exemplo, você quer ver uma questão? A Bíblia, gente, é muito clara em dizer que uma pessoa que se casa pela segunda vez, e ela se separou, e o motivo não foi adultério, não foi alguns motivos, tem o livro, não vou entrar nessa questão, ela não pode se casar de novo. Aí a pessoa fica, mas como que eu tenho 20 ou 30 anos de idade e não posso mais casar? Não dá para entender isso. Aí ela não entende e ela parte para o campo eu acho que não tem problema. Mas está escrito que tem problema. Está escrito que não vai pro reino, que não entra no reino dos céus quem faz isso, está escrito. E aí a pessoa simplesmente, poxa, mas não dá para entender como é que eu tenho que dar o dízimo se eu estou sem dinheiro para pagar o aluguel. Não dá para entender como é que eu não posso casar pela segunda. Não dá para entender como é que eu não posso me levantar contra isso. E a pessoa vai contra a Bíblia porque ela não entende a ordem de Deus. Quando nem tudo, irmãos, é para a gente entender, mas tudo que se diz respeito a Deus é para obedecer. Amém? Então, como é que eu posso entender a autoridade e ter sucesso? Bom, eu quero que você diga assim comigo: não há autoridade que não proceda de Deus. Mais uma vez, diga assim comigo: a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então vamos lá. Eu preciso entender e aceitar que Deus é responsável pelas autoridades que estão sobre nós. Quais seriam as autoridades? Vamos citar algumas: pais, professores, governos, pastor, liderança de um modo geral, patrão. Seja como for, seja quem for, é Deus quem levanta. A Bíblia diz isso em Provérbios, se não me engano, 21, depois você procura. É Deus quem, a Bíblia diz, é Deus quem levanta e é Deus quem derruba os reis, ou seja, as autoridades. Olha para mim. Se você discordar, e você é livre para discordar, só entenda uma coisa: você está discordando da Bíblia. Se você tem a Bíblia como palavra de Deus, não dá para discordar da Bíblia. Na linguagem cristã, nas leis bíblicas, toda a autoridade é levantada por Deus. Até o Hitler, pastor, até o Hitler. Até o Temer, até o Temer. Até a Dilma, até a Dilma. Até esse aí também. Toda a autoridade é levantada por Deus. Por quê? Porque as autoridades são levantadas por Deus com o objetivo de abençoar ou de julgar um povo, quando a gente fala de governo. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver Deus chamando, ouça isso, Nabucodonosor, que era um rei ímpio, anti-Deus, que entrou em Israel e matou o povo de Deus, e escravizou o povo de Deus, e a Bíblia diz, Deus dizendo, meu servo Nabucodonosor. Porque Deus tinha levantado aquele rei para entrar na nação, trazendo morte e escravidão, para trazer o que sobre a nação? Juízo. Mas como que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer o que Ele quiser. Os que acham ruim, os que questionam Deus sobre a maneira como Ele trabalha, costumam ir para o inferno. Então eu não vou. Mesmo se ele tivesse errado, que ele não está, mesmo se ele tivesse errado, ficar contra ele não é uma boa, porque ele é o soberano,
Ele poderia ser um ditador e dizer, gente, vocês não concordam comigo? Não, não, então tá bom. Pss, 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 pss. Mas alguém não concorda? Ele poderia fazer isso, mas ele não faz. Ciro, outro rei ímpio, a Bíblia diz, meu ungido. Meu ungido. Eu quero que você preste atenção que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja e aos romanos, numa época em que Israel estava dominado pelos romanos, pagando tributos, sofrendo na mão deles, nesse contexto de governo ruim, injusto, de um governo dominador, ele diz, sejam submissos às autoridades, porque esse governo romano que vocês israelitas querem que venha o Salvador, odeiam, querem matar e etc, etc, foi constituído por Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, o professor, o ministro, o policial, o pastor, todo nível de liderança, no final das contas, seja por vontade perfeita, seja por vontade permissiva, seja para abençoar, seja para trazer juízo, quem está por trás das autoridades, quem levanta e quem derruba as autoridades é Deus. Amém, gente? Tem um celular que está ligado aí, se puder colocar ele no silencioso, toda hora ele está fazendo um barulhinho aí. Então, quem levanta as autoridades é o Senhor. Quem levanta as autoridades é Deus, não são as pessoas em última instância. Fica tranquilo que eu estou falando tudo isso aqui, mas eu vou explicar tudinho sobre governo, lá na frente você vai entender. Então, o que acontece? Nós temos que entender e aceitar que Deus é responsável pelas autoridades. Segunda coisa, sabendo que foi Deus que levantou toda a autoridade, eu preciso obedecer às autoridades. Eu preciso quebrar a rebeldia que está dentro de mim e obedecer às autoridades. Eu não obedeço às autoridades só quando eu concordo com as autoridades. Isso aqui é muito bom em relação à família, pais que falam para os filhos, enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, você tem que obedecer aquilo que é falado. Um filho só está, aspas, livre quando ele não está morando mais com pai e mãe. E não é morando no sentido de você morar, o seu pai e a sua mãe pagam sua casa, sua faculdade lá em Goiás, lá em São Paulo. Não, você continua debaixo do teto dele. É quando você tem liberdade financeira, sai da casa do seu pai, você casou, construiu família, está vivendo a sua vida, aí o seu pai ele vai se tornar mais um conselheiro do que alguém que manda em você. Mas enquanto você está debaixo do teto do pai e da mãe, você precisa obedecer. Olha para mim, eu não era crente, gente. Eu era do mundo, eu era drogado, eu era sem vergonha. Mas você sabe uma coisa que eu aprendi antes de me converter, antes de ouvir pregação, qualquer coisa, sabe o que eu aprendi? Toda vez que a minha mãe falava uma coisa, eu me arrebentava. Se eu estava indo para um show, se eu estava indo para uma festa, e minha mãe dizia assim, não vai não, pronto. Era ir e apanhar, era ir e o carro quebrar, era ir e acontecer alguma desgraça. Sabe aquela coisa de boca de mãe? Tem que tomar cuidado com o que você fala também, viu, mãe? Porque o que a gente fala como pai e mãe é muito sério. Então, às vezes eu estava indo para o show, minha mãe não falava nada. Mas uma vez eu estava indo para o show e minha mãe falou assim, aquele que Legião Urbana quebrou a cidade inteira e a gente apanhou e foi aquela desgraceira, ela falou, não vai não, eu queria tanto ir. Mas eu, sem Deus, sem temor, sem nada, eu falei, rapaz, eu não vou não, porque eu já apanhei tanto, indo em coisa que minha mãe disse que não ia, que eu não vou não, fiquei em casa. No outro dia eu vi aquela desgraceira, eu falei, acho que eu ia morrer naquele trem ali. Que eu era brigão, arrumar uma confusão. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que quebrar essa rebeldia. Diz que tinha um cara que era casado com a mulher, e a mulher era muito rebelde.
E quando a mulher ficava irritada com ele, ela provocava o marido, porque ela sabia que ele odiava que chamasse ele de piolho. Piolho. Mas ele tinha um ódio desse apelido. E aí, sabe o que ela fazia? Quando ela estava com raiva, ela virava rebeldemente e dizia, piolho! E ele ficava com ódio, brigava. E esse trem foi passando. Um dia ele falou para ela, olha, essa é a última vez que você me chama de piolho. Se você me desrespeitar de novo, for rebelde de novo, me chamar de piolho, eu vou te levar. Tinha um lago lá perto da casa, eu vou te levar no lago e vou te afogar lá. E aí um dia ela ficou com muita raiva, ela era rebelde, ela foi lá e falou, piolho! Aí falou, é? Catou ela, levou para o lago e... Ela levantou, ela, piolho! E ele... E a mulher lá, quase saindo, levantou, ela, piolho! E aí ele falou, agora eu mato essa miserável. Afundou ela, quando ela estava para morrer, que ele não levantava mais, ela só fez assim com o dedo. Quer dizer, eu morro, mas eu não deixo de falar que você é um piolho, né? Então tem gente que é desse jeito. Vocês lembram do pastor Lucinho contando aqui a história? Eu já ouvi outras crianças contando isso. O pai falou, senta! E o menino, senta! Senta! O menino olhou para ele e falou assim, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Quer dizer, isso é rebeldia, está lá dentro. É dureza, o negócio não é brincadeira não. Então eu preciso, ao entender que as autoridades foram levantadas por Deus, obedecer às autoridades. Eu preciso entender que Deus é maior do que qualquer autoridade. Portanto, você que está debaixo de uma autoridade, pode ir direto na autoridade superior. No militarismo não pode, né, Vandeco? Não pode. Se eu tenho problema, o pastor Marcos é oficial? É oficial. Eu sou sargento. Se eu tiver um problema com ele, eu não posso ir no seu superior direto. Posso? Se eu for, tem problema, não é isso? Mas no reino pode. No reino de Deus, se você tiver problema com um sargento, um oficial, um general, se você tiver um problema com um brigadeiro, você pode ir no comandante maior, que é Deus. E você pode falar assim, Deus, esse seu general aí está sendo injusto comigo. Pega ele para mim. Porque quem é que vai tratar com esse general? Deus. Você pode tratar com ele? Você pode ir contra a autoridade dele? Não. Mas você pode orar e falar com Deus que está acima de todas as autoridades. Eu repito o versículo, é Ele quem levanta e é Ele quem derruba reis. Amém? Agora vamos tirar algumas dúvidas aqui. Eu fiz um resumo bem rápido, né? Mas é isso que a Bíblia diz. Vamos fazer algumas perguntas. Pastor, até onde eu tenho que obedecer às autoridades? Todas. Com exceção de Deus. Abaixo de Deus existem autoridades. Governo, pai, professor, pastor, patrão e etc. Até que ponto eu tenho que obedecer a uma autoridade? Ouça isso. Você só não obedece a alguém quando esse alguém vai levar você ao pecado. E aí você vai ver várias situações. Daniel, eu sou a autoridade máxima, você está proibido de orar. Daniel parou de orar? Porque ele tem que orar. Deus está acima dessa lei. Vocês vão me adorar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que aconteceu? Eles pararam de adorar? Eles adoraram a estátua? Não. Qualquer ordem que for dada por qualquer autoridade, um patrão manda você mentir, você tem que mentir? Sim ou não? Não. Um pastor manda você enganar, você tem que enganar? Não. Seu pai manda você largar Jesus, você tem que largar? Não. Nenhuma autoridade tem o poder de fazer você quebrar os princípios da maior autoridade, que é o nosso Deus. Fora
fora isso, nós não podemos desobedecer nenhuma ordem de qualquer pessoa que seja autoridade sobre nós. Ok? Então, filhos, a obediência aos pais, ela é completa, e se você não obedecer, é rebeldia, e isso torna você alguém que está andando pelo caminho de Satanás. Você não pode, a não ser que seus pais estejam mandando você desobedecer. Pastor, e o governo? Porque a gente vê aí o pessoal falando mal do PT, mal do PMDB, e na época que era o pessoal da direita, o pessoal da esquerda fazia greve, falava mal. Agora que ficou um tempão o pessoal da esquerda, o pessoal da direita fala mal e etc. Como é que funciona a questão com o governo? Vamos lá. Qual é o sistema de governo do nosso país? Democrático, não é isso? Nós estamos num governo que o que prevalece aqui é a democracia. Pastor, esse é o sistema correto? O sistema de Roma era o sistema correto? Sim ou não? Roma, quando assumiu lá, com guerra, matando, impondo as coisas sobre os israelitas, isso está certo? Não, gente, está errado. Mas era o sistema de governo da época. O que Paulo falou? Se submetam a esse governo que está sendo agora. O que Deus fala para nós brasileiros? Que nós temos que nos submeter ao governo que temos, que é um governo de democracia. Quando é, pastor, que nós nos tornamos rebeldes contra o governo que temos? Na democracia, você pode fazer manifestação? Sim ou não? Sim. Então, se eu não concordo com algo que o governo está fazendo, eu posso ir na rua, vestido de verde e amarelo, e dizer, eu não concordo com isso, sim ou não? Porque as leis do meu governo permitem isso. Se eu estivesse num governo onde a lei proibisse isso, eu poderia fazer isso? Não, não poderia. Por quê? Porque se um governo me proíbe de fazer manifestação, ele não está indo contra a Bíblia. Ele não está me dizendo, você está proibido, porque a Bíblia diz que você pode fazer manifestação. A Bíblia não diz isso. Então, se o governo proíbe, eu tenho que obedecer. Por exemplo, você concorda de pagar os impostos que são exigidos no nosso país? Não, mas tem que pagar? Tem que pagar. Você acha um absurdo pagar esse imposto? Eu acho, até porque eu conheço outros países. E eu sei, irmãos, o tanto que a gente é prejudicado com a corrupção e a safadeza que existe aqui. Mas eu pago os impostos. Sabe o que eu fiz? Eu abri uma empresa para legalmente pagar menos impostos. Isso pode? Claro que pode. É dentro da lei. Então, eu recebo oferta quando eu prego fora. Se eu declarar como pessoa física, 20%. Se eu declarar como empresa, 6%. É o que eu fiz. Eu estou legal. Pago o contador, pago o imposto de todo o dinheiro que entra para mim, de fora que eu prego. Você está entendendo? Aí, na igreja, ô pastor, ô contador, se eu colocar auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio luz, isso não paga imposto. Então, vou colocar todo o auxílio que eu puder colocar. Para legalmente sair do imposto. Pastor, eu não estou assim. Faz como eu, vem começando a arrumar a sua vida. Vai arrumando, vai arrumando, vai arrumando, vai arrumando. Porque o certo é fazer o que está escrito na lei. Por exemplo, na época do governo de Jesus, Jesus chamou Herodes, que era o tetrarca lá, o que cuidava de uma região lá, de raposa. E ele pecou? Sim ou não?
Não. João Batista apontou o pecado de Herodes, dizendo que ele estava vivendo em adultério. Ele falou para o líder da nação: você está em adultério e isto está errado. Pode fazer isso? Pode. João fez. João chegou para os líderes religiosos da época e falou: vocês são uma raça de víboras. E eles eram o clero da época. Ele, dentro da legalidade, falou: o que vocês estão fazendo está errado. Agora, o apóstolo Paulo deu uma bronca no sumo sacerdote e levou um tapa na cara, e o cara disse: você está falando com o sumo sacerdote. O que o Paulo falou? Se eu soubesse que ele era o sumo sacerdote, não teria falado dessa forma com ele. Mas ele teria falado que está errado. Sumo sacerdote, com todo o respeito, eu quero te dizer uma coisa: está errado você falar isso comigo, porque está fora da lei. Não significa, irmãos, rebeldia, que eu não possa fazer aquilo que é permitido pelo governo. O governo, agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso matar o presidente. Ele pode ser o Hitler. Eu não posso matar, porque aí está contra a Bíblia. Eu não posso ser alguém que vai fazer algo na base da violência, da rebelião, do motim. Eu posso me posicionar contra. Olha, gente, eu estou aqui na Alemanha, e mesmo que isso me custe a vida, eu quero dizer que eu não concordo com esse regime. E eu quero escrever aqui que a Bíblia diz que isso está errado, porque matar não pode e tal. Provavelmente eu vou preso, provavelmente eu vou ser expulso da nação, provavelmente eu vou ser assassinado, mas eu tenho o direito de dizer que aquilo está errado. Mas eu não tenho o direito de ir lá e matar e me levantar contra a autoridade, porque só quem põe e só quem tira a autoridade, segundo a palavra de Deus, é quem? Deus. Você está entendendo isso, irmão? Então, você não concorda com o Temer? Não, não. Fora Temer. Eu não quero o Temer aí, eu não concordo com o Temer. Agora, eu vou amaldiçoar o Temer. Eu vou orar para ele morrer. Eu vou fazer macumba para o Temer. Eu vou lá matar o Temer. Eu vou fazer um motim, uma rebelião, e nós vamos invadir o Congresso e vamos arrebentar tudo. Aí, isso é rebeldia. Uma coisa é você ir lá e falar: eu não concordo. Outra coisa é você jogar uma pedra no vidro. Uma coisa é você querer invadir, bater, desrespeitar, gritar, agredir, jogar coisa na cabeça da pessoa. Isso já virou rebeldia. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, meu empregador, a mesma coisa. Patrão é o seguinte, irmão: se ele te der uma ordem, você tem que fazer a seguinte pergunta: isso fere a Bíblia? A vontade de Deus? Não. Então eu vou obedecer. Ah, eu não concordo, pastor. Então sai do emprego, meu filho. Procura outro emprego, ué. Você não concorda, não? Não. Ele é o chefe, ele é o dono. Você acha ruim? Acha. Então saia. Quem está te segurando lá? Ué, fácil. Porque, não concordo. Sim, e daí? Você não manda em nada, você não é o chefe. Chefe lá é ele. E ele não está mandando você fazer nada que fere a Bíblia. Se você não... Pastor, eu não concordo, mas eu vou obedecer, porque é meu trabalho, ou porque eu tenho que obedecer, obedeço de coração. Ou então, quando você começa a falar mal do chefe, e murmurar, e falsidade, quando chega, trata bem, quando sai, mete o pau, e fica falando mal, e fica jogando semente maligna no coração dos outros funcionários. Isso é o quê? Isso é o quê? Rebeldia. Rebeldia, está errado, ué. Porque você está ali porque você quer. Ah, mas eu não tenho opção. Sim, você não tem opção. E tem um chefe, e o chefe mandou você fazer isso. Se não está contra as leis de Deus e nem contra as leis do governo, você tem que obedecer. Acabou, ué. O pastor mandou mentir? Não. Mandou eu fazer hora extra. Manda, é obrigado a fazer hora extra? É. Eu tenho que receber, por isso, mas é. Não, não é. Não vou fazer. Mas se não fizer, ele manda embora. Pois é, ele tem esse poder, então você tem que decidir o que você quer da sua vida. O empregador só não pode, você só não obedece o empregador se ele estiver ferindo as leis do Brasil ou as leis de Deus. Pastor, eu vou precisar que ligue essa fontezinha aqui, Marcos, por favor, de energia.
Pastor, vamos tirar dúvidas sobre pastor. Olha para a pessoa perto de você e diga assim, fala assim para essa pessoa, pastor não manda na sua vida. Fala para essa pessoa isso, não manda na sua vida. Pastor, gente, deixa eu explicar para vocês nunca mais errarem sem saber, só erra sabendo. Olha só. O pastor, ele não pode e ele não deve mandar na sua vida. Eu sei que isso acontece, que eu já ouvi muito. Pastor que quando você quer sair da igreja, amaldiçoa. Se você sair da igreja, você vai estar amaldiçoado. Já ouvi muito isso. Deixa eu te falar uma coisa, o pastor não pode, não deve fazer isso. Eu quero dizer para você, maldição sem causa não se cumpre. Amém, gente? Pode ser de bispo, apóstolo, de quem quer que seja, maldição sem causa não se cumpre. Aí o cara vem e ameaça você, que você vai sair da igreja, você vai ser amaldiçoado, sua vida não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Pastor que quer mandar onde você vai morar, que carro você vai comprar, pastor que quer mandar o que você vai fazer, nem discípulo direto, nem discípulo, você não vai tirar férias, você está proibido disso, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Isso não existe, isso não existe. Olha para mim, se o pastor não pode fazer isso, quanto mais um líder de célula. Quanto mais um discipulador. Não pode, ninguém manda na sua vida, só quem manda em você é Jesus e você mesmo, e claro, seu pai, se você está debaixo desse governo, e etc, etc. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Amém. Quando é que uma ovelha se torna rebelde? Aí é outra coisa, presta atenção. Passou da porta para dentro. Quem é o líder da igreja? Sobre as coisas da igreja, você pode desobedecer o pastor? Não. Deu para entender a diferença? Na sua casa, na sua profissão, na sua vida, você manda. Pastor, eu vou mudar de casa. Aí um pastor vira e fala, eu não concordo. Eu ouvi um pastor uma vez dizer, eu não caso fulano com fulana porque eu não concordo com o casamento deles. Eu falei, mas como assim? Eu não concordo com o casamento deles? Mas quem sou eu para não concordar com o casamento de alguém? Eu posso dizer o que eu acho. Eu acho, meu filho, que você não devia casar com essa moça, não. E quando um pastor fala isso, se ele for um cara sério, normalmente ele sabe de coisa que você não sabe. Ou ele está vendo alguma coisa que você não viu, porque ele é pastor, porque ele é homem de Deus, que ele tem 40, 50 anos de idade, 20 e tantos de ministério, ele está vendo uma coisa lá na frente feia que vai acontecer. E na maioria das vezes, é muito bom, irmãos, a gente ouvir conselho de mais velho, ouvir conselho de líder espiritual, ouvir conselho de pastor. Mas olha uma coisa, o que um pastor, um líder, deve se ater e deter em fazer é dar um conselho. Um casal me procura, isso aconteceu já, mais de uma vez. Pastor, eu estou pensando em ter mais um filho, o que o senhor acha? Ele é uma ovelha, e ele é sábio, ele está pedindo conselho para o seu pastor, para o seu líder. Eu falei, olha, eu acho que vocês não têm condição financeira de ter mais um filho. Você quer ver uma coisa? Vocês estão passando uma situação financeira assim, estão passando dívida, vocês não estão tendo condição de fazer isso e aquilo outro pelo seu filho A, B, já tinha 2, 3, e tal, e tal, e tal. Então, eu acho que você não deveria ter outro filho. Não acho que vocês têm estrutura financeira e pelo menos, no mínimo, eu acho que não é o tempo. Sabe como é que eu termino esse tipo de conselho? Porém, a decisão é, e você está abençoado para decidir, Deus te abençoe sobre a sua decisão. Eu acho que você não deveria casar agora.
Eu acho que você não deveria trocar de discipulador. Eu acho que você não deveria sair da igreja nesse momento, do jeito que você está saindo. Eu acho que não é o melhor. Mas a decisão é da pessoa. Agora, entrou aqui dentro. Aí a gente fala assim, gente, essa igreja aqui, ela tem uma forma de trabalhar. Qual é a forma, pastor? A nossa forma de trabalhar é discipulado e célula. Ah, pastor, mas para mim célula e discipulado é do diabo. Então procure uma igreja que não trabalha com célula e discipulado. Porque se você ficar na igreja que trabalha com célula e discipulado, falando mal de célula e discipulado, isso é rebeldia. Porque a definição de rebeldia, se você não sabe, é oposição, resistência e contrariedade. Qual é a definição de rebeldia? Oposição, resistência e contrariedade. Então, você está numa igreja que proíbe você de usar calça jeans. Você pode usar calça jeans? Não. Não pode. Dentro da igreja você não pode. Por quê? Porque é uma norma da igreja. Ah, pastor, mas eu não concordo. Meu querido, com todo amor e carinho, quem te perguntou se você concorda ou não concorda? Ah, mas eu não acho que é assim. Meu filho, só aqui dentro do Residencial Santos Dumont tem umas 20 igrejas. Tem igreja que você não pode usar calça, tem igreja que pode usar calça, tem igreja que pode usar short, tem igreja que não pode usar short, tem igreja que... Escolhe. Escolhe. Qual que você quer ir, uai? Vai para a igreja que você... Ô pastor, tem uma igreja que eu amei que não tem célula. Pronto, vá para lá. Tem uma igreja ali, pastor, que pode tudo. Vá para essa igreja que pode tudo. Mas se você decidiu ficar numa igreja, você precisa seguir as normas daquela igreja. Porque você tem que entender que o pastor não manda na sua vida, mas ele foi levantado por Deus para ser o líder e mandar na igreja. Eu não concordo como administra o dinheiro da igreja. Sim, meu filho, e daí? Vá para uma igreja que você concorde com a administração dela. Não dá para você ficar numa igreja, sendo nessa igreja oposição, resistência e contrariedade. Você tem toda a liberdade de chegar no pastor e dizer, pastor, olha, eu acho isso e isso e isso. Aí eu vou ouvir você e vou dizer, cara, verdade, você tem razão. Boa é essa palavra aí, legal, ótimo. Ou então você vai chegar e dizer, pastor, eu acho isso e isso e isso. Eu vou falar, querido, mas eu não acho. Ou você se adequa, ou então a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se não há entre eles acordo? Não vão andar juntos. E a questão é que a autoridade da igreja já existe, e não é você. Você está entendendo? Então não pode, irmão, uma pessoa estar numa igreja onde o pastor diz, gente, nós vamos fazer encontro com Deus. E o cara vira para o outro e fala assim, esse negócio de encontro com Deus está com nada, o pessoal vai, e depois volta tudo ao normal. Você está indo o quê? Contra. Você está fazendo o quê? Oposição. Você está resistindo à palavra do pastor, simplesmente para ser do contra, simplesmente para se opor, simplesmente para fazer problema, confusão, intriga. E isso não é de Deus, irmãos, isso é rebeldia. Essa atitude é uma atitude de rebeldia. Ah, eu não concordo no culto ser na terça-feira. Pastor, sabe por quê? Porque na quinta-feira eu vou ouvir. Ó, que legal, vamos passar para quinta, querido. Eu não acho que deve ser quinta, deve ser terça mesmo. Alguém tem que ter a palavra final, irmãos. E no momento em que o líder dá a palavra final, ou eu me adequo, ou então eu digo, pastor, eu não consigo andar mais contigo. Por quê? Porque eu até posso admitir, pastor, tal coisa. Eu até consigo, mesmo não concordando, aceitar tal situação. Mas, pastor, para mim é inegociável, por exemplo,
Para mim, pastor, alguém do louvor da igreja, está no louvor da igreja. Para mim, pastor, é inegociável, eu vou ouvir música que não é cristã e pronto, e acabou. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, eu não acho que é errado, e mais, eu não estou disposto a continuar na igreja e no louvor se isso exige que eu pare de ouvir música cristã. Então, o melhor caminho que você é não cristã. Qual é o caminho que tem que tomar? Sair do louvor. E ficar na igreja. Ou então, sair do louvor da igreja e ir para uma igreja onde você fala lá, posso cantar o que eu quiser, e ouvir o que eu quiser, e fazer o que eu quiser. Quem entendeu isso aqui? Você entendeu? Amém, gente? Então, dentro da igreja, o sistema de governo não é democrático, irmão. Ei, nunca foi. O sistema de governo da igreja é teocrático. Quem é que manda na igreja? Através do pastor. A Bíblia diz em Apocalipse assim, ao anjo da igreja, quem é o anjo da igreja? Pastor. Ao anjo da igreja, eu estou dizendo isso, isso e isso. Aí Deus diz assim, se você não vigiar, eu vou remover você. Quem é que remove um pastor da igreja? Deus. Uma vez, quando eu era jovem ainda, um rapaz falou assim para mim, pastor, meu ministério é confrontar pastor. Falei, esse ministério já tem alguém que faz isso, meu filho, é o Satanás. Esse ministério já tem dono, você não pode tomar o ministério do diabo, tem que respeitar os mais velhos, ele está aí, muito antes de você. E dividir a igreja. Deixa eu falar meu posicionamento para você aqui. Qualquer pessoa que divida uma igreja é rebelde. Seja pelo motivo que for. Toda pessoa, irmãos, pode ser o pastor Marques, pode ser o pastor Léo, pode ser eu, pode ser um líder de célula, pode ser um membro da igreja. Eu não concordo, não sei o quê, ppp, papapá, sai. Saiu. Falando mal, está errado. Está cuspindo no prato que comeu. Saiu chamando gente para ir com ele. Que agora eu estou numa igreja, aí começa a ligar para os outros. Vem para cá, vem para cá. Isso é divisão. A divisão é quase zero, e tem uns que quando vão e leva outros iguais a eles, é até ótimo. É uma libertação. Porque, irmão, eu não posso tirar da igreja. Eu não posso. Deus não me permite. Do mesmo jeito que você não pode desobedecer um pastor, Deus diz para mim que eu não posso remover o joio do meio do trigo. Porque quando você vai arrancar o joio, pode arrancar também quem? Então eu não posso, eu nunca tirei uma pessoa da igreja, mas eu já falei, Deus, eu não chamei esse cara para cá. E olha o trabalho que esse indivíduo está me dando. Faz alguma coisa. E na maioria das vezes, ou a pessoa se arrumou, ou Deus tirou. Deus tirou. Então, presta atenção. Tem um que vai levar 2, 3 com ele, mas é divisão, é rebeldia. Se sai um pastor da igreja, tipo o pastor Marques, que tem uma rede, um monte de discípulo, e aí a gente tem um problema e ele vai sair da igreja. Olha aqui, olha a situação. Pastor Marques descobriu que eu estou adulterando. Descobriu, viu, pegou. E aí ele vai chegar e falar, cara, eu vou sair da igreja. Mesmo assim, ele não pode sair levando gente com ele. Porque a igreja não é dele, as ovelhas não são dele. A igreja é de Jesus, as ovelhas são de Jesus. E você é membro, não é da rede azul, você é membro do ministério da graça. O que ele tem que fazer? Sair ele, a esposa, sozinho. Sozinho. Esse é o caminho certo. Ô pastor, mas ele soube do pecado. Ele pode chegar e dizer, pastor, você sabe que eu sei, eu quero lhe aconselhar a ir na igreja, a procurar alguém, a tratar o problema, porque senão eu vou ter que tratar essa situação, porque uma coisa é quando você fala, outra coisa é quando você é descoberto. Ok? Agora, se ele vai sair da igreja, ele não pode levar ninguém. Então, gente, eu já fui pastor auxiliar, e eu fui convidado por outro ministério enorme no Brasil, enorme,
para abrir uma igreja na mesma cidade. Sabe o que eu disse para o pastor? Nunca que eu vou fazer isso, porque senão eu vou causar divisão no reino de Deus. Quando o pastor Getúlio estava vindo aqui para a igreja, ele ia entregar a igreja lá onde ele era para nós, mas o pastor de lá falou que se entregasse ele ia sair e dividir a igreja. Eu falei, Getúlio, para não causarmos divisão no reino, entrega a igreja para ele. E outros pastores que já andaram comigo, quando iam sair, eu falei, queridão, você está abençoado, nós investimos, pagamos, compramos, vai e fica com tudo, porque uma coisa que eu não quero, irmãos, é provocar divisão, porque divisão nunca é de Deus. O pastor, mas eu conheço um pastor que dividiu e prosperou. Irmão, nem tudo que dá certo, está certo. E outra, a colheita pode demorar 1 ano, pode demorar 20, mas a colheita vem. Divisão nunca é de Deus, eu nunca concordo, nunca apoio. Um grande amigo meu, era meu grande amigo, me ligou. Ricardo, eu não concordo mais com o sistema da igreja onde eu estou, uma igreja grande no Brasil. Falei, tem problema nenhum. Qual o problema nisso? Tem problema nenhum. Cara, e eu quero sair da igreja, o primeiro que eu estou comunicando é você, porque você é meu amigo. Sem problema. Você não concorda mais? Não. Se você continuar, você vai ser dor de cabeça para o pastor. Saia da igreja. O líder dessa denominação não é meu amigo, ele é. Uma igreja local lá em Santa Catarina. Aí eu falei para ele, agora, você quer fazer do jeito certo? Aí ele falou, quero. Eu falei, então é o seguinte, entrega a igreja e muda de cidade. Ah, não, mas eu tenho uma palavra de Deus para cá. Eu falei, se você tem uma palavra de Deus aí para a sua cidade, então você entrega a igreja e passa 1 ano sem abrir igreja. Deus está com você? Tá. Deus falou com você? Porque todo mundo, quando vai dividir, Deus falou. Falou. Se Deus falou com você que é para você sair da igreja, e se Deus está com você, Ele vai te abençoar, meu irmão. Então você entrega a igreja e fica quieto. Porque um monte de ovelha vai ficar atrás de você, vai querer ir com você, e você vai dizer, irmão, eu não tenho igreja. Assiste o culto um dia numa igreja, assiste o culto noutra igreja, aproveita para viajar, prega fora, vem aqui na igreja, eu quero que você venha aqui, eu vou abençoar você, te dar uma oferta, fica uns dias aqui comigo, prega na minha outra igreja, eu vou te indicar em Caldas Novas, vou te indicar num lugar, vai andando, vai pregando, vende um material, dá um jeito aí, mas não abre igreja. Daqui 1 ano, quando a coisa pagar, todo mundo resolveu a vida, você liga para o pastor e fala, pastor, olha, passou 1 ano, eu vou começar a minha igreja, quietinho, caladinho, eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já fiquei 1 ano sem abrir a igreja, então eu não vou chamar ninguém nem nada. Sabe o que ele fez? Ele abriu a igreja, ele saiu da igreja num domingo, no outro domingo ele já estava com salão alugado, som, cadeira, levou metade da igreja. Eu falei, guerreirão, você... não sou seu inimigo, mas eu não prego na sua igreja, eu não concordo com o que você fez, e eu não vou fazer parte disso. Aí a gente quebrou o relacionamento. Claro, se eu falei para ele que não vou pregar na igreja dele, você não é meu amigo. Eu falei, não é que eu não sou seu amigo, eu não posso concordar com isso. Eu não posso respaldar uma atitude dessa. Você está entendendo? Então tem a maneira certa de fazer. Eu não quero mais andar com essa igreja. Não ande. Qual o problema? Só faça do jeito certo. A obediência a Deus, gente, é em que nível? Qual é o nível que você deve obedecer a Deus? 100%. 100%, não tem medida. Vamos lá. Anota os textos, se você quiser depois conferir. A rebeldia... Você está aqui comigo, vou terminar lendo esses textos. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Para Deus, uma pessoa rebelde é a mesma coisa que um feiticeiro. Deus olha o feiticeiro e o rebelde do mesmo jeito. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou.
O homem, isso é 1 Samuel 15, 23. O homem mau só pensa, aliás, o homem mau só pende para a rebeldia. Olha a característica de uma pessoa mau, ela inclina para que lado? Da rebeldia. O homem mau pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra o rebelde. Provérbios 17, 11. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, como vocês estão ouvindo hoje, não endureça o coração, como no dia da rebelião. Hebreus 3,15. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vão viver em terra árida, terra seca, terra sem água. Salmo 68, 6. Ninguém te engane com palavras tolas. Ei, ninguém te engane com conversa, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios de Deus. Eles foram contra a palavra de Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus, por isso vão se sentar no meio das trevas e na sombra mortal. Eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Zacarias, eu não dei o texto anterior não, né? Salmo 107, 10 e 11, e agora Zacarias 7, 11. Qual é o resultado de quem vive em rebeldia? Números 26, 10. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra e foram para dentro do buraco. Rebelde vai para o buraco. Jonas 1,17. Rebelde vai para dentro da barriga do peixe. 2 Samuel 18, verso 9. Vive entre o céu e a terra. Não vai para lugar nenhum. Lucas 15, 16, rebelde deseja comer comida de porcos. Números 16, 35, rebelde é queimado, destruído. Lucas 15, 16, 2 Samuel 18, 9, é abandonado pelos amigos. 1 Reis, capítulo 13, verso 22 a 25, profeta desobediente, fira comida de leão. E aquele que ruge como leão é o Satanás. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem bênção na desobediência, na rebeldia e na teimosia. Deixa eu encerrar para falar uma coisa para vocês. Eu me converti há 25 anos atrás, na Igreja Batista Filadélfia do Guará, debaixo da liderança do pastorado do ministério do pastor Dejair da Silva Guerra. Meu pastor era duro, brabo, firme, macho. Queridos, muitas vezes ele deu ordens que eu não conseguia ver lógica. Mas todas as vezes eu obedeci. Nunca falei mal do meu pastor. Nunca. Nunca permiti que alguém falasse mal dele perto de mim. Nenhuma vez. Arrumei briga. Briga, inimizade, problema. De vez em quando, alguém vinha falar alguma coisa, e eu olhava para a vida da pessoa, e eu olhava para a vida do meu pastor. E eu dizia assim, gente, como que eu vou dar ouvido para esse indivíduo? Não dá. Porque eu olhava o meu pastor, próspero, filhos abençoados, como são até hoje, Laudijaí, Laudiane,
igreja abençoada, um homem de caráter, tudo certinho, casamento maravilhoso. Aí eu olhava para quem estava se levantando contra, falando mal, os opositores, tinha líder, diácono, opositor, porque nessa época o sistema era diferente, era na base da eleição e tal, era meio que uma democracia a igreja e tudo mais. Gente, mas o povo falava e se levantava e a gente orava, se levantava não falando para mim, às vezes numa assembleia, e aí arrumava confusão, questionava o pastor, questionava as decisões. O pastor falou, gente, eu sinto de Deus que esse menino aqui, ó, é um menino de Deus, é um menino que vai ser um pastor, eu quero levantar ele e investir no seminário. Aí um diácono levantou e falou, esse menino, na cara do menino assim, ó, esse menino aí é doente emocionalmente, é cheio de problemas, isso não vai prestar para ser pastor não sei o quê. E aí ele pegou e falou, não, mas eu me responsabilizo. E aí virava uma briga, uma guerra, o cara opositor. Hoje, esse camarada que o pastor brigou para ungir, para mandar para o seminário, é o pastor da igreja, porque ele morreu, o pastor de Jair morreu, e essa igreja hoje é pastoreada por esse pastor que ele brigou, olha só. E foi esse cara que me ganhou para Jesus, olha só, e me discipulou, é meu pai na fé. Então, esse tipo de coisa acontecia. Enquanto estava rolando ali na assembleia, essa oposição, essas picuinhas, entendeu? Era aniversário do pastor, esse cara, alguém queria, porque aí tinham, acho que 9 diáconos, aí os diáconos iam se levantar para dar um presente, queriam dar um presente bom, aí 1, 2, 3 dele, não, e não sei o quê, e aquela confusão. Aí, irmãos, eu olhava para a vida do cara, filho desviado, todo arrebentado, casamento ruim, problema de saúde, aquela desgraceira. Eu falava, será que o cara não enxerga? Será que ele não se olha, não vê a pereba que ele é? Ele não está doente, ele é uma pereba ambulante. Será que ele não vê a vida do homem que está lá no altar, que é uma bênção, que está fazendo? Então eu não caía, eu não ia nessa onda de falar mal, de ser opositor, de ser do contra, mesmo que eu não concordasse com tudo. Nunca meu pastor mandou eu pecar, nunca. Ele nunca mandou eu fazer uma coisa contrária à Bíblia. Então sempre obedeci. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. 25 anos depois, eu posso dizer para você, eu faria tudo igual. Só fui abençoado, só ganhei em honrar a Deus, honrando meu pastor. Você quer entender isso? Quem aqui de verdade, como eu, de coração, hoje, pai, hoje você tem 40, 50, 60, fala, pastor, eu agradeço a Deus as surras que eu levei do meu pai e da minha mãe. Quem agradece? É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu agradeço. Obrigado, meu Deus, pela minha mãe que brigou, pela minha mãe que me bateu, pelo meu pai que falou para você não seja vagabundo. Quando eu estava apanhando, eu achava bom? Não. Mas hoje eu agradeço. Eu sou o homem que sou pelas surras, broncas que eu levei do meu pai e da minha mãe. Eu sou o pastor que sou e o homem de Deus que sou, porque fui obediente ao meu pastor. Às vezes, ser obediente lá foi difícil. Eu não entendia. E a rebeldia está dentro de todo mundo, queria se levantar contra. Já tive situações, irmãos, de ficar assim com o meu pastor. Uma vez o meu pastor, ele foi me dar uma bronca, ele gritava e cuspia na minha cara assim, falando. Saía saliva assim em mim, eu tomei um banho de saliva. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe o que eu perdi com isso? Nada. Perdi nada. Me ensinou, meu pastor me ensinou a ser marido. Não foi meu pai, não. A ser homem, a pagar minhas contas em dia. Sabe o que meu pastor me ensinou, irmãos? Meu pastor me ensinou a chegar num hotel. Eu chego num hotel hoje. E quando a gente vai pedir uma comida no cardápio, a gente, por causa do meu pastor, eu falo assim, amor, se nós estivéssemos aqui, o que nós pediríamos com o nosso dinheiro? Isso aqui. Então é isso que a gente vai pedir. Eu não estou lá, sentado com a igreja pagando, dizendo assim, vamos aproveitar e pedir a lagosta de R$500. Agora, em João Pessoa, chegamos num restaurante, todo mundo percebeu o cardápio. Eu queria pedir a lagosta. Era o prato mais caro. Mas eu falei, eu
não pediria com o meu dinheiro. Eu não pediria. Hoje não. Talvez há 4 anos atrás a situação estava melhor um pouquinho, eu pediria, mas hoje eu não pediria. Então eu pedi um peixe, um risoto com peixe. É o que eu pediria aqui nesse restaurante se eu estivesse aqui. Quem me ensinou isso? Meu pastor. Quando eu estou indo agora para o exterior. Vou pregar na Itália. Pastor, compra a passagem aí que a gente vai depositar o dinheiro na sua conta. Tá bom. Como é que eu escolhi a passagem? Do jeito que eu escolheria para eu pagar. Eu poderia pegar um voo mais rápido, que ficaria R$1.000 mais caro, para eles lá 300 euros. É nada. Mas eu não peço, porque eu não pediria eu. Agora, se por outro lado, o voo que eu faço daqui para Curitiba é só direto, eu peço para a igreja só me fazer voo direto. Coerência. Com quem que você aprendeu isso, pastor? Com o meu pastor. Que viajava e dizia, Ricardo, está vendo? Quem vai pagar a nossa conta aqui é a igreja, mas eu vou comer como eu comeria, eu comendo, eu pagando, eu pedindo. Aí, funcionário público no Brasil, vai comer R$10. Se o governo está pagando, R$1.000 a conta. Você está entendendo? Então, eu aprendi, eu só ganhei. As surras que eu levei do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, eu só ganhei. Foram elas que me trouxeram aqui onde eu estou, sendo abençoado, bem-sucedido. O caminho da rebeldia, irmão, é um caminho de buraco, é um caminho de destruição, é um caminho de terra árida. É um caminho ruim. Não fale mal da sua liderança, não fale mal das pessoas, não se levante em desobediência contra os seus pais, não faça coisas que vão contra a lei do governo, não faça. Não faça. Se o governo te permite fazer manifestação, faça. Se o governo não permite invadir, não invada. Não. Se o governo proibiu lá em Curitiba de acampar, então eu não posso acampar, porque foi proibido pelo governo. Foi proibido. Se o governo permite acampar, acampe. Acampe. Não tem problema nenhum. Nós temos que andar dentro do limite da autoridade. Amém? Feche seus olhos. Fique sentado do jeito que você está.